Amém? Lemos a tentação de Eva e a queda do homem. Na Bíblia de vocês está a queda do homem. Aqui está a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor deu, e tinha feito esta. E disse assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher: a serpente do fruto da árvore do jardim não comeremos. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei dela. E no dia que tocarei nela, aleluia, morrerás. Amém? Diga assim: morrerás. Repita comigo: morrerás. Diga comigo: Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode sentar, bater as palmas para Jesus. Mais palmas para Jesus. Eu estava meditando neste texto sagrado. A primeira falha de Eva, sabe qual foi? Dar assunto ao inimigo. Nós podemos ser tentados. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 3. Ou seja, somos tentados. Aleluia. Mas não podemos ser atraídos pelo pecado. Aleluia. Que vem através da tentação. Glória a Deus. Eva poderia ter evitado. Mas em questão de segundo, em uma questão de brecha. E é assim que acontece na nossa vida, que nós temos que fechar o quê? A brecha. Nós sabemos que o inimigo é um ser mais poderoso do que nós. Se não for através de Jesus Cristo, nós nunca venceremos ele, porque ele é um ser muito poderoso. E nessa questão de segundo que Eva dialogava com o inimigo, neste texto sagrado, a Bíblia diz que antes ele era um anjo. E quando ele foi caído, jogado abaixo, ele perdeu, meus prezados irmãos, a sua eficácia. Neste dia ele figura dessa serpente. Certamente entra nesta serpente e usa a fala para dialogá-lo com Eva. Você já viu um animal irracional conversar? Não. Certamente neste texto sagrado a Bíblia não refere, mas certamente ele foi sagaz, astúcio, que a palavra astúcio tem o seu significado, agir de maneira, aleluia, para criar vantagens. Ou seja, a palavra, aleluia, astuto tem o seu significado, habilidade em maldade, em engano, em vantagem. O inimigo, ele se usou dessa espécie para enganá-lo a Eva. Glória a Deus, aleluia. E a primeira tentação, que foi a intuição do desejo, ele disse, Deus disse que poderia, aleluia, comer de todas as árvores que estavam no jardim. Mas aí ela começa a dialogar para ele, dizendo: não, Deus disse que não poderia tocá-lo em coisa. Há uma que era privado. O dia que eu tocar, alguém tocar nesta árvore, sendo ela o Adão, que certamente só estavam os dois ainda, que Deus tinha criado, aleluia, certamente morrerás. Era diálogo com
diabo dizendo esta palavra. Aí atentamente o diabo foi astuto e eficaz, disse para ela, aleluia, certamente não morrerás, porque o dia que você tocar nesta árvore, aleluia, comerdes ela, Deus está mentindo para você, você vai se tornar como ele, conhecedora do bem e do mal. Até então, meus prezados irmãos, eu estava buscando uma revelação deste texto sagrado. O mal ainda não existia. Ela vivia o bem e não o mal. Mas ela foi avisada. E quando ela vivia este bem, ela não conhecia o mal. Desde quando ela não tinha, aleluia, desobedecido a Deus. Ela vivia uma vida de bonança. Ela desfrutava do melhor. Eles desfrutavam dos melhores daquele jardim. E certamente nesta hora nasce o desejo em seu coração de torná-lo como Deus, conhecedora do bem e o mal. O Egodo nasceu e foi neste momento, aleluia, que Eva cedeu à tentação. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, aonde narra a história de Jesus, que Jesus ele foi tentado. A todos os momentos, como nós também somos tentados. Em Tiago 1,13, nós somos tentados, sentimos tentado, quando somos atraídos pelo pecado. E o pecado, ele sendo concebido, Tiago 1,14 gera o quê? Morte. Foi o que aconteceu com ela. Primeira morte, espiritual. Segunda morte, física, porque quando você consuma a morte espiritual sobre a sua vida, você vai receber, aleluia, o salário do pecado, que é a morte. Mas eu quero dizer para você, se você andar sempre nos planos de Deus, aleluia, o dom gratuito de Deus é vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Naquela mesma hora, a Bíblia diz, quando ela cede à tentação, ela passa a conhecer, ela passa a ser uma conhecedora como Deus. Mas neste momento ela desobedece a Deus e obedece o diabo. Ela começa a conhecer de fato, quando entra o pecado, o que era mal e o que era bem. Mas naquele momento, o bem, aleluia, ela não viveu mais aquele bem, ela viveu aquela agonia, que naquela mesma hora, aleluia, olharam um para os outros, aleluia, ambos se sentiram o quê? Nu. Se sentiram o quê? Nu. E quando se sentiram nu, já estou terminando a mensagem, amém? Eles pegam uma folha de uma coceira, certamente de uma planta, que tinha uma folha grande, e começa a se tampar. Porque que depois, aleluia, que o pecado ele sendo consumido, aleluia, gerou a morte, o quê? Espiritual. Aleluia. Aí já começam a se sentir vergonhas um do outro. A Bíblia diz que naquele momento, na viração do dia, agora que vai entrar a revelação da palavra, para já nós terminarmos. Na viração do dia, que era às 6 horas da noite, da tarde, Deus passa no jardim. Aleluia. Deus passa no jardim, aleluia. Agora a gente pergunta o texto sagrado. Veja como é o trabalhar de Deus na vida humana. Todos os juízos executados por Deus, eu estava estudando ontem, Deus sempre alertou. Ou seja, Deus sempre avisou antes de mandar um juízo. Neste texto sagrado, quando o Senhor passava na viração do dia, que Deus ele não passa, ele está. Porque a todo momento ele está aonde você está, ele está aonde eu estou. É só nós cremos e ligarmos no céu, ele está aqui neste momento, nesta hora. E naquele momento ele passava ali, ele estava ali,
ele começa a perguntar: Adão, aonde tu está, Adão? Agora, o foco dessa mensagem, presta atenção. A ordem tinha dado quem? Adão, para não pecar. Quando o Senhor aparece, ele não cobra Eva, ele cobra quem? O homem. Porque foi naquele momento de distração que ele saiu de perto dela, que o diabo usou a sua astúcia, não desfazendo da mulher, mas é a Bíblia revelada que a mulher é o vaso mais fraco do que o homem. Aleluia. E foi neste momento que o inimigo se apropriou e se apoderou, aleluia, para induzi-lo e levá-lo à queda e à tentação. Aleluia. Mas quando o Senhor aparece, o Senhor não chama Eva, ele chama Adão, Adão, aonde é que tu está? Glória a Deus, aleluia. Deus estava vendo ele. Aonde está tu, Adão? Deus estava vendo ele. Eu estou aqui, Senhor. O Senhor diz: por que tenta? O Senhor diz no texto, diz: por que você tenta esconder de mim? Porque de Deus ninguém pode se esconder. Ah, Senhor, quando Deus criou Eva, perceba, da costela de Adão, Deus diz: será carne da sua carne e osso do seu osso, será a sua ajudadora. Ou seja, Deus disse para ele que tinha criado algo bom para ele. Mas quando ela induz ele a cair em pecado, nesta pergunta que Deus disse: por que você tenta se esconder de mim? Ele disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ele quis dizer: o Senhor não tinha dito que me deu uma coisa boa? Agora eu caí em pecado por causa dela. E Deus só ouvindo e querendo, aleluia, ouvir de Adão qual era a reação e qual era a sua atitude. A atitude de Adão foi egoísta. Aleluia. Não reconheceu os seus pecados, porque era sábio dele que eles tinham caído em tentação. Deus não queria acusá-lo. Deus estava ali para ver o de Adão, aleluia, uma confissão ao qual não foi, aleluia, recebida da parte de Adão, e ele começa a culpabilizar Deus pela catástrofe, pelo fracasso, aleluia, cometido. Não foi um reconhecedor dos seus pecados. O que a gente aprende neste texto sagrado? A Bíblia diz que não importa ser tamanho de pecado, sendo pecado, aleluia, nos afasta de Deus. Aleluia. Aleluia. Naquele momento eles tinham pecado diante de Deus. Deus queria ouvir dele uma confissão. Deus queria ouvir dele um arrependimento. Deus queria ouvir dele um abandono. E ele começa a culpabilizar ao Senhor, acusar ao Senhor e dizer: foi a mulher que tu me deste que me levou a cair a tentação, e eu estou aqui tentando agora se esconder do Senhor. O problema não é o pecado, meu irmão. O problema é quando nós não reconhecemos os nossos pecados. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando nós não confessamos os nossos pecados. Em terceiro lugar, quando nós não se arrependemos dos nossos pecados. Em quarto lugar, é quando nós não abandonamos o nosso pecado. E Deus queria de Adão a confissão, aleluia, o arrependimento, aleluia, e o abandono do pecado, aonde não teve, aleluia, naquela mesma hora, Deus expulsa do jardim. Aleluia. Glória a Deus. E o amaldiçoa ainda dizendo: maldito será tu e todos os rápidos, porque Deus queria o arrependimento de Adão. Aleluia. Quando nós vamos para Salmos 32, Davi comete um pecado diante de Deus.
ele tenta também encobrir os seus pecados. A Bíblia diz que quando ele tentava encobrir os seus pecados, as suas peles se envelheciam, os seus ossos se secavam, aleluia, e seu peso de consciência, a cobrança de consciência é a pior cobrança, e começava, aleluia, te cobrar noite e dia, e ele estava, aleluia, como mula sem entendimento, porque no próprio relato ele diz: não seja como mula, pecou diante de Deus, confessa os seus pecados e abandona os seus pecados. Feliz do homem e da mulher, aleluia, que Deus não atribui a responsabilidade do pecado sobre ele. Aleluia. Deus queria ouvir de Adão. Ele tenta acusar o Senhor pelos danos causados, pela fraqueza cometida. O inimigo, meu irmão, que foi aquela serpente incorporada naquela cobra, foi mais astúcia e foi mais eficaz. Ela não estava errada a dizer que se tornaria, aleluia, como um Deus, uma conhecedora do bem e do mal, mas nós sabemos que iria gerar uma grande catástrofe na vida dela, ela obedecendo a ela e desobedecendo ao Deus, o eterno Criador. E eu quero dizer nesta noite, para terminar essa mensagem, Deus quer ouvir de mim, Deus quer ouvir de você. Não importa qual seja o pecado cometido. Glória a Deus, aleluia. Porque Davi disse e Paulo diz: feliz do homem que o Senhor não imputa a justiça, aleluia, sem a obra. Ou seja, interpretando o texto sagrado, feliz do homem e da mulher que o Senhor não atribui a responsabilidade do pecado sobre ele, desde quando nós reconhecemos, aleluia, confessamos, aleluia, se arrependemos e abandonamos os nossos pecados, nós vamos receber a graça de Deus sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a todos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais palmas para Jesus. Deus queria ouvir de Adão. Deus queria ouvir de Eva. Não sabemos aonde é o Éden, mas ele o expulsou para a terra e tirou ele daquele paraíso, porque não era digno mais, aleluia, de viver, de usufruir por causa da desobediência. Eu disse ontem em Campo Grande pela manhã, Deus não quer sacrifício, Deus quer mais a nossa obediência. Amém? E quando nós obedecemos a Deus, a Bíblia diz, escrita por Salomão, que temer ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Aleluia. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que o nosso sacrifício seja um sacrifício, aleluia, o nosso culto seja um culto racional e um sacrifício e vivo e santo e agradável ao Senhor, que é este culto racional que todos nós estamos aqui nesta noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Diga-se comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por esta mensagem, nesta noite. Continua falando, ó Deus.